Paulo diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, servos de quem? Servos de quem? Onde você lê servo, entenda escravo, tá? O tradutor da língua portuguesa foi comedido no uso da expressão, mas servo é escravo. Graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertos ou libertados do pecado, fostes feitos escravos, servos de quem? Da justiça. Diga comigo assim: o que mudou não foi o meu status, eu continuo servo. O que mudou foi o Senhor a quem sirvo. Diga assim: eu não sou servo do pecado, eu sou servo de Jesus. O detalhe é que isso muda tudo. Deixei de ser servo do pecado para ser servo de Jesus. Eu estava observando agora à tarde, Paulo exerceu o seu ministério em algumas cidades bastante liberais, onde as orgias aconteciam de maneira muito exacerbada, a exemplo de Roma. Os banhos públicos de Roma são conhecidos pela história como um antro de prostituição. Paulo exerceu o seu ministério em Corinto, e daqui a pouco nós vamos para Corinto. A palavra Corinto significa corrupto. Corinto era conhecida como a cidade da corrupção. Em Corinto estava o templo de Eros, deus do erotismo, e a arquitetura do templo de Eros era o formato de uma genitália masculina. Eros era adorado com a prática do sexo cultual, sexo ritualístico em forma de orgias. Em Corinto também estava um templo de Diana, deusa da luxúria. Então, os adoradores de Eros, os adoradores de Diana dos Efésios se encontravam também em Corinto para adorarem, se prostituindo de maneira completamente exacerbada, e Paulo precisou lidar com isso. Éfeso era outra cidade onde a idolatria era violenta. Atenas também. Creta é descrita como uma cidade onde ninguém era de ninguém, a ilha de Creta. Um homem poderia passar na rua, se interessou por uma mulher em Creta, pegava ela pelo braço, levava para fazer sexo e não era da conta de ninguém isso, e faziam no meio da rua, se esse fosse o caso. É a história quem revela isso. Então, para início de reflexão, tudo que nós estamos vivendo hoje de libertinagem, liberalidade, bagunça, desordem, imoralidade, não é novo, é muito antigo. E o cuidado que Paulo tem com a igreja de Roma aqui é de dizer para aqueles irmãos: vocês não são mais escravos do pecado. Então aquilo que o mundo faz não me importa, porque eu deixei de ser mundo, agora eu sou servo de Cristo. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Roma aqui. Você entendeu? Diz amém. E é interessante que em João capítulo 15, versículo 18 e 19, Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vos odiar, a vós odiou-me a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, como vós não sois do mundo, porque do mundo eu vos tirei, por isso o mundo vos odeia. O que Jesus está dizendo é que a igreja não está no mundo para ser aprovada pelo mundo. A igreja está no mundo para ser luz do mundo e sal da terra. E isso pesa muito na maneira como nós apresentamos e na maneira como nós representamos Cristo. Você está me entendendo? Diga amém. Então observe uma coisa:
É importante dizer isso. Eu moro no Brasil. Se eu resolvo mudar do Brasil para qualquer outra nação do mundo, eu preciso me adequar ao sistema de vida daquela outra nação, às leis, às regras, aos costumes. Eu não posso chegar lá quebrando leis. Então é preciso entender que quando eu sou tirado do mundo para me tornar igreja, eu me submeto às leis de Cristo Jesus, porque deixo de ser cidadão e cidadã do mundo e me torno cidadão e cidadã do céu. Amém? Agora vamos para Romanos capítulo de número 14, que eu não vou fazer menção de textos, mas eu quero destacar 3 coisas que nós estudamos aqui no domingo pela manhã, quando o comentarista da lição destacou em Romanos 14, Paulo tratando do cuidado que nós precisamos ter no relacionamento uns com os outros. E aí o apóstolo Paulo ensina-nos que existem 3 leis. Quantas leis? 3 leis que maestram a nossa vida cristã. A primeira é lei da liberdade. A segunda é lei do amor. E a terceira é lei da espiritualidade. Vou explicar. O que é a lei da liberdade? Na linguagem de Paulo, na abordagem de Paulo, em Romanos capítulo 14, no modo de entender de Paulo, nós vivemos a lei da liberdade em Cristo quando nós entendemos que Jesus cumpriu toda a lei mosaica, portanto, em sua totalidade, para nos libertar da força e do poder da lei. Então nós estamos livres da maldição da lei, conforme Paulo também escreve aos Gálatas no capítulo 3, versículo 13, quando ele diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, a lei da liberdade é compreender que eu não estou mais sob a lei mosaica, mas sob a graça. Paulo fala disso em Romanos 6,14, quando ele diz: o pecado não tem mais domínio sobre vós, porquanto não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Diga comigo: o pecado não me domina, não mais. Então, a lei da liberdade é entender que eu não estou debaixo da lei, portanto estou livre do poder da lei. Mas presta atenção, essa liberdade que Jesus me deu do poder da lei mosaica, Ele também me tornou livre do poder do pecado. Então tem gente que, porque está de fora, livre do jugo da lei, quer viver no pecado, porque afinal de contas eu estou na dispensação da graça. Só que graça não é a permissão para pecar. Graça é a capacitação para vencer tudo que é pecado. Dá para dizer amém? Lei da liberdade. Então eu não preciso ficar preso a rituais, dogmas, mandamentos, porque a lei da vida em Cristo Jesus, Romanos 8, me livrou da lei do pecado e da morte. Diga comigo: eu sou um crente livre. Essa é a lei da liberdade. A segunda lei, em Romanos 14, que deve maestrar a vida cristã, é a lei do amor. O que é a lei do amor? A lei do amor diz que, embora eu seja livre para fazer, se isto se tornar pedra de tropeço para o meu irmão, eu devo evitar fazê-lo por amor ao meu irmão. Você entendeu?
A lei do amor diz que, embora eu esteja debaixo da lei da liberdade, e portanto eu não preciso ficar submerso em leis, mandamentos, normas, dogmas e ritos, se aquilo escandaliza o meu irmão, por amor ao meu irmão, eu evito fazê-lo, para que eu não seja uma pedra de tropeço para a simplicidade do meu irmão em Cristo. Isso é a prática da lei do amor. Dúvida? E a terceira lei, que nos maestra, segundo Paulo, é a lei da espiritualidade, segundo a qual Paulo entende que eu preciso ter, isso está em capítulo 14, versículo 21, 22 e 23, quando Paulo dá duas orientações. Primeiro ele diz assim: existem algumas convicções, deixa eu ver que versículo é que ele diz isso, versículo 22, tens tu fé? Guarda para ti mesmo diante de Deus. Paulo está falando aqui de convicção. Você tem convicção de que algo não ofende a Deus e portanto você é livre para praticar? O que Paulo está dizendo é: algumas das nossas convicções devem ser resguardadas para nós, porque o irmão que ele chama de fraco na fé não consegue compreender essa tua convicção, e se você praticá-la, você vai ofender a simplicidade desse irmão. Então guarda-a para ti mesmo, para que tu não sejas condenado naquilo que tu aprovas. Ou seja, o cuidado de Paulo no que tange à liberdade cristã e à ética cristã é tão extraordinário que ele está dizendo: você é livre, mas se a tua liberdade ofende teu irmão, recua. Por quê? Porque os valores espirituais estão muito acima daquilo que você deseja fazer e teu irmão não entende. Então o que Paulo está dizendo é que a minha meta enquanto crente, os meus objetivos enquanto crente, a minha vida espiritual é o que de fato importa, a despeito de qualquer prazer ou realização de desejo terrenal. Você entendeu? Diga amém. Diga para o seu vizinho: sua vida espiritual é o mais importante. Agora vamos para a carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12 ao versículo 13. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Agora Paulo usa um jargão. Paulo agora vai usar um jargão que era o jargão, o slogan de um grupo partidarista que havia em Corinto. Esse grupo era conhecido como os libertinos. E os libertinos diziam: os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Isso aqui Paulo está usando, parafraseando um jargão comum daqueles dias em Corinto. Aí agora vem a colocação de Paulo: Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Na linguagem dos libertinos, essa expressão, os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares, é a mesma expressão moderna que a teologia liberal está usando para dizer é proibido proibir. A teologia liberal usa dessa colocação, é proibido proibir, que é a mesma expressão que os libertinos usavam, dizendo o corpo é para o prazer e o prazer é para o corpo. Significa dizer, dentro dessa filosofia, que o que importa é o prazer. Aí Paulo diz: debaixo do poder do evangelho, o corpo não é para o prazer, não é para a prostituição, o corpo é para o Senhor,
e o Senhor é para o corpo. Deu para entender? Diga amém. Agora preste atenção. Quem acha que aquilo que eu faço com o meu corpo não importa para Deus, está extremamente enganado. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, primeira carta, ele diz assim: e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo está orientando que o meu corpo também precisa ser santo para o Senhor. O que Paulo está dizendo é: liberdade sem regras não é liberdade, é libertinagem. Existem parâmetros para a liberdade que nós exercemos, porque embora libertos do pecado, nós somos feitos servos da justiça. Dentro dessa perspectiva, Paulo está dizendo que nós, servos de Deus, não vivemos aqui na terra por conveniências, e sim por princípios. O sábio Salomão, escrevendo Provérbios capítulo 30, e eu não lembro o versículo, diz assim: os gafanhotos não têm líder, contudo andam em ordem, e em bandos se repartem. Então Salomão está dizendo que os gafanhotos não cumprem uma meta porque tem alguém lhes fiscalizando. Os gafanhotos cumprem uma meta porque a sua natureza lhes estabelece aquela meta. Um cristão genuíno não deveria precisar ser observado, aspas, fiscalizado, para agir da maneira que a Bíblia orienta. Ele deveria agir da maneira que a Bíblia orienta, por princípio bíblico, espiritual, palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Agora, dentro dessa observância, alguém vai olhar para mim, porque é normal que olhe e diga assim: pastor, e o aspecto cultural? Porque a cultura varia de um local para outro, sim ou não? Sim. Aí me faz lembrar que existem 3 códigos de conduta para um cristão que devem ser observados. O primeiro é a Santa Bíblia, a palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, não tem negócio. A Bíblia diz que é pecado e acabou. Amém? Segundo, aquilo que nós chamamos de tradição cristã, ou dentro da filosofia da religião, é chamado de cultura cristã. O que é cultura? Cultura é o conjunto de conhecimentos, leis, pensamentos, arte, moral, habilidades e tudo que se diz respeito a um povo para a vida em comunidade. Isto forma a cultura de um povo. Então, há coisas que a Bíblia não reza de maneira direta, mas a cultura cristã não absorve e nem absolve. E quando a cultura cristã não absorve nem absolve, praticar é ir na contramão daquilo que é prática comum, modus vivendi, modus operandi. E isso é indiscutível em qualquer cultura. Quer ver um exemplo? Não tem nenhuma lei que diga que na Inglaterra você deve dirigir do lado direito do carro na faixa esquerda da rodovia. Eu estava com o pastor na Inglaterra e toda hora eu tomava um susto pensando que o carro ia bater. Não é uma lei o volante do lado direito e o carro na faixa esquerda da pista na Inglaterra, mas é uma tradição. Quem for no sentido contrário vai provocar um acidente.
Alguém me diz assim: me prove na Bíblia que, deixa eu te falar. Primeiro, o argumento me prove na Bíblia que já é o argumento de alguém que está escondido debaixo de uma convicção. Então, ainda que eu possa provar, esse alguém está armado para não aceitar a prova dos 9. Então, não vale. Segundo, é preciso lembrar que dentro do princípio da cultura cristã, olha para cá, dentro do princípio da cultura cristã, a igreja primitiva, quando fazia o convite para render-se a Cristo, aqueles irmãos eram estimulados a abrir mão de tudo que era prática pagã. Todas as práticas pagãs e qualquer coisa que lembrasse a prática pagã era renunciado para se comprovar uma conversão plena, para se comprovar uma transformação imediata. Por quê? Porque o nome igreja é literalmente tirado para fora, ou seja, separado. Então, quando eles aceitavam Jesus, eles abriam mão de toda e qualquer prática que fosse ritualística, cultual no mundo pagão. Desse modo, eles não deixavam nada no meio da igreja que fosse prática do paganismo. Por que não deixavam nada? Porque você escolher da vida mundana o que serve para a igreja e o que não serve, é o mesmo que colocar uma panela de mugunzá na frente de uma criança e dizer: bebe o leite, mas não come o milho. Porque no momento que o leite e o milho ferveram juntos, o milho liberou nutrientes para o leite e o leite liberou nutrientes para o milho. Ou seja, quando eles renunciavam o mundo e o paganismo, eles renunciavam por completo para não correrem o risco de trazer nada que fosse contaminado de lá para dentro da casa de Deus e do serviço de Deus. Dentro dessa perspectiva, e agora eu vou ampliar o leque, dentro dessa perspectiva, aqueles irmãos primitivos jamais conseguiriam entender uma boate gospel. Não conseguiriam. A igreja primitiva jamais conseguiria compreender uma festa junina evangélica sem João com Jesus. Por quê? Porque isso é só uma forma de transportar, de dar uma roupagem diferente para a festa junina e colocar dentro da igreja. É trazer a tradição da idolatria, do paganismo, para dentro da igreja com cara de evangelho. Então, quando eles abriam mão do paganismo, eles abriam mão 100%. 100%. Algumas coisas que nós estamos querendo praticar hoje, normalizar e normatizar, faria qualquer apóstolo ressuscitar, se mexer no túmulo, para dizer que nós estamos cometendo bizarrice. Então o nosso cuidado é de não querer trazer, vamos lá, não irmão, vamos fazer o seguinte: no mundo tem coisa que é boa, então o que é ruim deixa para lá e o que é bom traz para cá. No mundo nada serve para a igreja, nós fomos tirados para fora. Amém? E isso é chato? É. E isso cabe na mente de um pastor de 40 anos, em pleno século 20, 42, em pleno século 21, que se diz informado, inteirado e que tem um conhecimento X? Depende. Se eu analisar isso do ponto de vista sociológico, filosófico, eu vou olhar para mim no espelho e vou dizer: ridículo, imbecil. Se eu olhar para mim diante da Bíblia, eu vou dizer para mim: se converta, volte ao primeiro amor, mantenha os marcos antigos, não rompa com aquilo que está funcionando para o bem da obra de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Então tem um ponto de equilíbrio que eu preciso encontrar aqui. Vamos lá. Quando
Deus introduziu Israel na terra de Canaã, Ele disse a Israel: vocês não vão pegar nada deles para colocar como prática de vocês, a cultura deles não serve para vocês. Deuteronômio capítulo 14, versículo 1, o Senhor estabelece uma regra para Israel. E na regra de Deuteronômio capítulo de número 14, versículo 1, o Senhor diz para Israel da seguinte maneira: filhos sois do Senhor vosso Deus, não perfurareis a vossa carne. A expressão hebraica é isso aqui: não perfurareis a vossa carne, nem poreis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Versículo 2: porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. O que é furar a carne por causa dos mortos? Os heteus, os cananeus, os jebuseus, os amorreus e os povos daquela região que Israel estava chegando para tomar posse da terra, tinham algumas práticas da cultura do luto exacerbado e da invocação de mortos. E algumas dessas práticas eram, por exemplo, furar o corpo com ganchos de metais, se mutilarem, vazarem os olhos para expressar o desespero pela morte do seu ente querido. E o Senhor está dizendo: vocês não vão praticar isso. Outra prática era raspar a cabeça só na região central da cabeça e deixar o cabelo nas laterais. Quando o Senhor diz que eles não deveriam cortar o cabelo arredondado, está em Levítico. Na verdade, em honra aos mortos, eles raspavam a cabeça só em cima, na coroa, e deixavam ao redor com cabelo, em honra aos mortos. E o Senhor está proibindo porque aquilo tinha conotação de feitiçaria e de invocação de mortos e de adoração a demônios. Aí o Senhor diz assim: nem poreis calva entre os vossos olhos, porque sois filhos de Deus, povo santo de Deus. Levítico capítulo de número 20, vamos lá, Levítico capítulo 20, versículo de número 2, estou chegando lá. Levítico capítulo 20, versículo 2, o Senhor diz assim: também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, diga comigo, Moloque. Guarda essa palavra que eu quero lhe explicar um negócio. Qualquer um que oferecer seu filho a Moloque certamente morrerá, o povo da terra o apedrejará. Até o versículo de número 5, o Senhor está condenando a prática de adoração a Moloque. Eu já expliquei aqui que Moloque era uma divindade da região dos amorreus, que tinha o corpo com formato de corpo de homem, a cabeça de cavalo. A posição que a estátua de Moloque ficava era as pernas dobradas nessa posição, tipo yoga. Aqui no vazio se colocava uma panela, uma tigela, uma bacia cheia de azeite. Embaixo se acendia fogo. E quando o azeite estivesse fervendo, os pais traziam os seus filhos primogênitos e jogavam na caldeira de azeite, oferecendo a Moloque. Agora olha para mim. Na região norte de Angola, haviam tribos que continuavam adorando a Moloque. E é de lá que vem a palavra Moleque ou moleca. Quem era o moleque ou a moleca? Era o menino ou a menina que seria oferecida a Moloque.
Com isso eu estou lhe dizendo, se você chama seus filhos de moleque ou de moleca, retire isso hoje, cancele isso hoje no nome de Jesus, quebre essa maldição na autoridade da palavra de Deus, porque os seus filhos não são oferenda a Moloque, os seus filhos são herança bendita do Senhor. Quem concorda diz glória a Deus e amém e aleluia. Então, dentro desse princípio cultural, havia, vamos lá, Levítico capítulo 19, versículo de número 28, o Senhor continua dando uma orientação e ele diz assim: pelos mortos não perfurareis a vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Agora eu vou entrar onde um bocado de gente está pedindo a Deus que eu não entre. A prática da tatuagem existe há milênios. Alguém no Face essa semana chamou de modernismo. Isso não é moderno. A prática existe há milênios e sempre foi exercida de forma ritualística pelos egípcios, pelos assírios, pelos gregos, pelos romanos, pelos hindus, pelos astecas, pelos celtas e outros povos. E estes povos todos sempre usaram a tatuagem relacionada com ocultismo, adoração de demônios, adoração a Baal e misticismo ocultista. Em algumas culturas, inclusive, o tatuador tinha que ser sacerdote ou chamado xamã, porque cada ponto que ele fazia no corpo do indivíduo a ser tatuado, ele invocava um espírito para tomar posse daquele corpo e entrar. Eu posso projetar um vídeo daquele, Vanessa? Eu vou mostrar para vocês 2 vídeos que eu recebi hoje. Esses vídeos têm direitos autorais e, portanto, me foi, proibido de divulgar em redes, mas aqui eu posso divulgar. Você vai ver possessão maligna coletiva numa festa de tatuagem na Tailândia. O que disse agora é que em todas as épocas a prática da tatuagem, eu vou mostrar para vocês alguma coisa que vem no bojo, sempre esteve relacionada com a invocação de espíritos de mortos, de ocultismo, de demonismo e de invocação de demônios. Precisa eu responder se um crente deve praticar? Precisa eu responder? Vamos mais um pouquinho. O fato de agora despontar como moda, porque agora despontou como moda, divulgada pelos esportistas, pelos jogadores de futebol, pelos artistas famosos, não anula a origem da prática. Portanto, eu, como cristão e pastor vosso, considero uma prática perigosa para alguém que é o templo do Espírito Santo e que não quer receber demônios no seu corpo, e sim a presença do Espírito Santo. Agora observe, o texto bíblico de Levítico está falando do uso da prática para a invocação de mortos, em honra aos mortos. Ou seja, a Bíblia está condenando direta, enfaticamente a prática de forma ocultista, diabólica, invocação de mortos, invocação de demônios. E eu entendo, vou repetir, que um cristão não deveria caminhar nem perto de uma linha tão perigosa. Eu tenho informações e vídeos que, como eu disse, eu não poderia mostrar aqui para vocês, que o sangue que fica na ponta do, como é o nome do trocinho que fura lá, que faz o desenho? Da agulha,
o sangue sendo sacrificado e oferecido aos demônios, oferecendo aquela vida para que os demônios tomem posse a partir dali. Aí eu e você cantamos assim: a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Diga comigo: a minha vida é do Mestre. Levante assim a mão. Diga comigo: Satanás, você não tem parte na minha vida. Eu te repreendo em nome de Jesus. Eu já preciso parar, né? Coloca para mim, tem um slide aí que eu não sei se você vai encontrar, tatuagem no mundo civilizado. Que as pessoas dizem assim: não, pastor, mas isso aí é coisa da idade das trevas, isso é coisa antiga. E aí, o maior tatuador da Austrália, que se converteu ao Senhor Jesus, vem e diz que quando o indivíduo faz uma tatuagem no mundo civilizado é o nome do slide, a tatuagem funciona como um talismã para atrair espíritos de proteção para ele. Ou seja, eu e você somos protegidos pelo Senhor. Nós não precisamos de talismãs, de galhos de arruda, de cinto de São Jorge, pé de coelho, folha de arruda, espada de São Jorge, não sei o que lá de São Francisco. O quem te guarda é o Senhor é quem te guarda. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, Ele guardará a tua alma, desde agora e para sempre. Olha para mim e diz assim: pastor Josué, para. Deixa eu dizer só mais uma coisinha. Busca o slide escarificação. Eu misturei tudo, né? Veja só. Faz parte do pacote da tatuagem a escarificação. O que é escarificação? É o método de tatuar no corpo, tirando a pele para deixar na carne viva a figura que a pessoa quer que seja tatuada. Depois se aplica uma substância para criar uma crosta, e quando o cascão da ferida sai, isso aqui é pele humana. É um modelo de tatuagem que era o mais praticado nos tempos antigos, na tatuagem ritualística. É a chamada escarificação. Para quê? Para que os espíritos entrem no corpo por meio das feridas que estão sendo feitas no corpo. Além da escarificação, tem outra prática violenta, feia, horrorosa, chamada de body modification, ou modificação do corpo. O indivíduo faz tantas cirurgias e pratica tanta coisa para ganhar formatos de animais, de monstros, de demônios. Faz parte do mesmo tipo de prática. Você vai ver aí, se ela encontrar, porque eu já fiz uma miscelânea, o colombiano que fez tanta plástica para ficar parecido com um gato. O australiano que fez tanta mudança para ficar parecido com um porco. O outro que resolveu ficar parecido com um demônio, até chifre o indivíduo colocou. Faz parte do mesmo pacote de invocação de demônios e de adoração de espíritos malignos que estão longe da uma prática que a igreja cristã deveria sequer
se avizinhar. Então, estamos falando como igreja do cuidado que nós precisamos ter, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tem uma outra prática que eu não tive coragem de trazer para vocês, chamada de body suspension. O indivíduo enfia ganchos no corpo inteiro e ele é levantado pela pele e pendurado pela pele. Eu estava vendo os vídeos agora à tarde, de vez em quando dava aquele choque. A palavra igreja significa, olha para isso, ó. Isso é um homem. Ou o outro. A palavra igreja significa tirados para fora. Existem coisas no mundo que simplesmente não combinam com você, porque você é noiva do Cordeiro. Diz para o seu vizinho: você é noiva do Cordeiro. Eu quero parar e vou. Quando a Bíblia diz, se achar o slide dos piercings, vamos lá, pode falar? Tem irmã com piercing no umbigo, pode falar? Tem irmã com piercing na vagina, tem gente com piercing no testículo, pode falar? Eu vou lhe mostrar o que significa isso dentro da cultura do piercing. Olha para isso, isso é uma mulher, um hindu. Agora, a informação que eles dão é que cada piercing colocado libera um espírito para se apossar do corpo daquela pessoa. Por exemplo, piercing no nariz, que ela provavelmente não vai encontrar ali, significa rebeldia, disposição de enfrentar todo mundo e quebrar normas e regras. Piercing nos lábios, disposição de contra-argumentar contra qualquer norma, regra, lei e princípio. Não me submeto às leis convencionais. Piercing na língua, espírito de luxúria e sedução. Piercing na genitália, espírito de prostituição. O pastor me disse essa semana de Londres, ele disse: a mulher lá no nosso congresso caiu possessa de demônios e nós não tínhamos como expulsar. Quando o demônio abriu a boca, ele disse: ela tem um piercing na genitália, e o demônio usou um termo vulgar, baixo. E as irmãs retiraram a moça do local, retiraram o piercing da genitália, e a moça ficou liberta na hora, para a glória do nome de Jesus. Provoca o vizinho e diz para ele assim: não cabe a você isso. Parece ridículo. Parece não ter nada a ver, um brinquinho no nariz, pastor, o que tem? Queridos, Paulo diz aos Coríntios no capítulo 10, que o ídolo em si nada é. Mas por trás dos ídolos existem entidades malignas, que estão agindo e escravizando pessoas. Então esse conceito de modernismo, que não é moderno nada, isso é antiquíssimo, e que libera demônios para estarem agindo na vida das pessoas, aí a gente não entende. Por que Jesus não faz mais milagres na igreja? Por que Jesus não salva mais como antes? Por que as pessoas aceitam a Jesus e não se firmam no Evangelho? Por que a frieza espiritual? Por que será que tem dia que o pastor prega que soa até o coração, fica suado até o pulmão, e a unção não desce? Porque nós estamos com um bocado de crente abrindo pontos de possessão demoníaca e vem para a igreja dizer que está adorando a Deus.
Eu estou acostumado a subir em palcos para pregar em eventos culturais de dia do evangélico, e as nossas bandas evangélicas, cheia de piercing no rosto, cheia de piercing nos lábios, e dizendo que estão adorando a Deus. Olha para cá, eu não estou sendo radical, eu não conseguiria ser mais radical do que a Bíblia, eu não alcanço o tamanho radicalismo da Bíblia, mas eu preciso lhe dizer que Deus não pode ser adorado em altar de demônios. Deus não pode ser adorado em altar de demônios. Uma das coisas que tenho aprendido acerca de Deus: o seu espírito é sensível. O seu espírito só opera onde há plena liberdade de agir. E outra coisa que tenho aprendido acerca de Deus: à medida que você abre mão de você, Ele coloca a sua mão sobre você. Quanto mais você renuncia ao pecado, mais Deus te dá. Quanto mais você abre mão de si mesmo por Ele, Ele dá de si mesmo a você. Quanto mais a gente se afasta da prática mundana, mais a unção de Deus é derramada sobre a nossa vida. Está no tempo de a igreja mudar. Eu disse no início, vão discordar de mim, eu sei. Essa mensagem vai para a internet, vão me criticar lá, vão fazer comentários bombásticos lá, eu sei disso. Eu sei disso. Mas eu disse a Deus hoje à tarde, eu vou pregar primeiramente para a igreja onde eu sou pastor, porque eu vou dar conta deles para o Senhor. A minha orientação para você é: não caminhe em linha paralela com o satanismo. O diabo está vivo, solto e ativo no planeta Terra. O que Deus me disse esses dias foi: se prepare, entre em oração, entre em jejum, porque eu vou fazer endemoniados entrarem pela porta da igreja no meio do culto, e a minha igreja precisará estar pronta para repreender o mal e resgatar vidas para mim. Se você, minha irmã, meu irmão, tem piercing em algum desses lugares que eu mencionei, arranca essa porcaria hoje à noite. Faz um pacto com Deus, quebra esse pacto com o maligno na sua vida, dá lugar ao Senhor para agir na tua alma. Pastor, eu aceitei a Jesus e já vim tatuado. Ok, quem está em Cristo, nova criatura é, a maldição está quebrada. Você não conhecia a informação, você não sabia o poder da informação, mas agora o poder do Evangelho te liberta, te livra de todo pacto, de todo ponto de contato, e estabelece o Espírito Santo na sua vida, para a glória de Deus. Pastor, eu não vou falar isso não. Eu posso tatuar um versículo bíblico nas costas? Carrega uma Bíblia na mão, irmão. Olha para isso, ó. Isso é moda. Isso não é uma imagem desenhada, não. Isso é uma foto. Alguns irmãos saíram daqui domingo à noite assustados. E na segunda-feira me chegou a informação que alguns comentários eram que eu ia liberar geral. Quem sou eu para liberar ou proibir? Sou nada, irmão. Eu sou alguém como tu. Eu não libero nem proíbo. Você é livre em Cristo. Eu só te prego a palavra de Deus e te digo: a palavra de Deus manda ir por aqui. E entendo que obedecer a palavra de Deus é mais seguro. Agora,
Aqui eu não vou comentar porque eu preguei sobre isso aqui outro dia, e você pode adquirir depois um DVD que eu preguei aqui, Os Fundamentos da Liberdade Cristã. Não me convenceu ainda. Olha para isso. Colombiano esse moço. Olha para esse. Eu preguei aqui outro dia o seguinte: tem coisa que não está dentro do contexto de você analisar se é pecado, se não é pecado. Está dentro da ética cristã, da cultura cristã e do princípio cristão. E aí eu preguei aqui, tem coisa que não é pecado, mas é inoportuno, é inconveniente. Esse camarada é considerado o maior tatuador do mundo. Ao que ele diz na revista Rolling Stone, ele diz que permite que os seus demônios clientes o ajudem a guiar a agulha. Australiano. Então, se é inoportuno, se é inconveniente, não serve para você. Eu preguei aqui, tem coisa que não é pecado, mas é controladora, te domina. Se te domina, não te serve, porque você é liberto em Cristo. A primeira coisa que denota se algo é bom para você ou não, é se você é capaz de abrir mão e deixar de fazer sem transtorno. Se você é capaz de abrir mão, deixar de fazer sem transtorno, então isso não te controla. E nesse caso, eu ainda não conheci uma pessoa que não ouse bater boca, argumentar, contestar e olhar na minha cara e dizer assim: me prove na Bíblia. E eu fui curado da necessidade de provar as coisas na Bíblia para as pessoas. Não preciso dessa necessidade, porque eu aprendi que quem quer obedecer a palavra de Deus não precisa que eu lhe prove nada, só precisa deixar o Espírito Santo trabalhar no seu coração e na sua consciência. Pode não ser pecado, mas é embaraçoso, é constrangedor, não serve para você. Não é pecado, mas tem aparência de pecado. Isso está na mensagem Fundamentos da Liberdade Cristã. Não é pecado, mas parece. Evite fugir da aparência do mal. Tem coisas que, apesar de não ser pecado, não te edifica. E a Bíblia diz assim: façais tudo para a glória de Deus. Primeira pergunta que nós temos que fazer em qualquer hora e em qualquer tempo: isso aqui glorifica a Deus? Deus é glorificado nisso? Ah, pastor, se for assim eu não vou comer. Mas e quem ele disse que Deus não é glorificado quando eu como? A Bíblia diz que é. Lê Romanos capítulo 14 todo. Deus é glorificado quando eu me alimento. Então você vai fumar um cigarrinho? Pergunte assim: Deus é glorificado no meu cigarrinho? Vai chupar um baseadinho? Pergunte assim: Deus é glorificado no baseado? Vai cheirar uma carreirinha de cocaína? Não estou blefando, estou falando para crentes. E infelizmente estou falando para uma geração que se considera liberal e, portanto, por ser liberal, se considera mais fervorosa do que as gerações anteriores. Conheço muita gente na igreja, Jesus, tomando ceia, cantando e até pregando, cheirando cocaína para ficar inspirado. Deus é glorificado nisso. Deus é glorificado quando eu durmo. Deus é glorificado quando eu acordo. Deus é glorificado quando eu cuido do meu corpo, pratico exercício, caminho para manter a minha saúde. Deus é glorificado nisso. Ok.
faça tudo, quer façais, Paulo diz assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória do Senhor. Precisa falar mais? Vamos orar? A minha orientação a partir de hoje, quando alguém me perguntar sobre tatuagem e piercing, mudou. Minha orientação é: faz não. Faz não. Já fiz, pastor. Ora, pede ao Senhor que, se porventura houve alguma prática ritualística no que você fez, essa prática seja quebrada, para que o diabo não tenha permissão de agir na sua vida com prostituição, tirando o seu prazer nos estudos, tirando o seu prazer de servir a Deus. E agora eu paro dizendo uma coisa: eu fui criança na igreja, eu fui adolescente na igreja, eu fui jovem na igreja, eu vivi experiências boas e algumas violentas na igreja. Mas uma coisa eu procuro na minha geração de jovens, na geração de jovens de hoje, que tinha na minha geração 20 anos atrás. Nós tínhamos sede de oração, nós tínhamos sede de jejum. Eu caminhava 12 quilômetros uma vez por semana para ir para a roça de uma irmã passar a noite de joelhos. Quando a gente cantava, era incrível como o poder de Deus caía. Nós evangelizávamos. O sonho nosso, pastor Paulo foi contemporâneo comigo na juventude, viajou alguns quilômetros algumas vezes para orarmos juntos. Pastor Jailton e alguns outros que estão espalhados do Brasil afora. Esses dias lá no Brás pregando, eu encontrei um que eu não via há mais de 15 anos. Eu virei as costas, ele puxando no meu paletó. Eu disse: ei, rapaz, nós orávamos noites inteiras. Olha para mim, todos os jovens que conviveram comigo hoje são ministros de Deus. Todos. Tem advogados, tem engenheiros, tem historiadores, tem teólogos, tem filósofos, tem médico, mas todos são ministros do altar. Por quê? Porque nossa sede não era experimentar o que o mundo oferece como moda. Nossa sede era Deus, revelação. Queremos o milagre, queremos a unção, queremos pregar. E Deus nos deu. Eu estou pedindo para a juventude desta geração, uma geração que vem logo após a minha, eu estou dizendo ao Senhor: gera neles paixão pelo céu, gera neles paixão por Jesus. Tira dessa meninada, Jesus, paixão por beijo na boca. Eu não vivia ávido por beijar a boca de uma moça, eu vivia ávido por sentir a presença de Deus na minha vida. Sofri, levei pancada, mas Jesus me manteve de pé pela sua graça e misericórdia. Fica em pé que eu vou parar. Eu quero orar pelos jovens desta igreja. Vem cá na frente, vocês todos. Eu quero orar pelos adolescentes desta igreja. E sabe uma coisa que eu aprendi? Avivamento cura preguiça. Estou numa geração que não tem ambição, vou usar esse termo, santa ambição por querer ser alguma coisa. Vocês precisam sonhar
com a universidade, sonhar com o seminário, sonhar com o consultório, sonhar com o escritório, sonhar com a empresa, sonhar com a construtora. Vocês precisam sonhar com o futuro. Vocês precisam sonhar com o altar. Sonhar com o altar. Eu completo 25 anos de ministério esse ano. Comecei com 17. Pesava 30 quilos a menos que hoje. Diretora de uma faculdade me perguntou essa semana: por que o senhor tem o desejo de uma faculdade na igreja? É um sonho? Eu disse: porque quando eu desejei eu não tinha, e meu pai não pôde me dar. Não era acessível. O Senhor me concedeu ir buscar, correr. Hoje eu desejo uma juventude preparada intelectualmente, preparada tecnicamente e cheia de Deus, para tomar conta dessas instituições de nível superior que tem na nossa cidade, para ocupar os melhores postos da nossa cidade. A gente fica orando: Deus, elege um presidente evangélico no Brasil. Para quê? Para quê? Estamos preparados para isto? O nosso caráter está burilado para isso? Estamos à prova de corrupção, de tentação, de facilidades? A nossa geração precisa mudar. Esta geração tem que ser tocada pelo Espírito Santo. Essa geração precisa ser envolvida pelo poder do Espírito Santo. Se vocês quiserem ajoelhar, ajoelhem. Se quiser ficar de pé, fica de pé. Eu quero ver vocês indo para o seminário, para a faculdade, para o campo missionário, se casando na presença de Deus, se casando no Senhor. Quero que vocês se casem no Senhor. As nossas crianças não serão vítimas da pedofilia. Diga amém. Os nossos jovens não serão vítimas das drogas, da prostituição. Não serão. Nós estamos profetizando que não serão. Você que porventura ficou aí no lugar, mas sabe que, pastor, eu preciso de oração para romper um pacto com o maligno. Enquanto o senhor falava, o Espírito Santo me tocou. Pode sair do seu lugar, vem à frente, eu quero orar por você. Eu vi muito mais coisa hoje, não dá tempo de falar, e tem coisas que não dá para falar aqui. Outubro, novembro, nós vamos fazer um congresso de líderes. É tempo de libertação. É tempo de libertação. Eu quero que você abra o berreiro agora e ore comigo. E diga para Deus: liberta os meus filhos. Diga para Deus: liberta a minha geração. Oh Senhor, aqui está a nossa juventude, Senhor. Até tocar o céu, quem conhece. Aqui está a nossa juventude, Senhor. A irmã está me entregando um piercing aqui, acabou de tirar da orelha. Pastores, por favor. Senhor, esta é a nossa geração. Esta é a geração que vai ocupar o teu altar em não muito tempo. Esta é a geração que vai pregar nesse altar, Senhor. Esta é a geração que vai ocupar os postos mais destacados da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país.
Esta é a geração que vai ocupar a Câmara de Vereadores, a prefeitura, os tribunais como advogados, promotores, juízes, desembargadores, juízes federais, ministros de governo. Esta é a geração, Senhor, que vai tocar no céu com um coração quebrantado. Aqui há uma geração de líderes, ó Deus, uma geração que está sendo bombardeada pelo diabo através de uma mídia que não tem temor do Senhor e que prega uma mensagem hedonista. Essa é a geração que está enfrentando um liberalismo violento, mas que te ama, porque está aqui, te ama, Senhor. Esta geração te ama, mas não amadureceram o suficiente para entenderem o bombardeio que estão passando. Por isso, Senhor, a tua igreja está clamando por esta geração. Por isso a tua igreja está clamando pelos jovens, adolescentes e crianças. Não seremos uma igreja desviada, Senhor. Não seremos uma igreja que facilita com os princípios do Evangelho e com os fundamentos da fé. Eu quero te pedir agora, Senhor, todo pacto maligno seja desfeito, toda aliança seja quebrada. Oh Senhor, tu sabes como às vezes eu sou tentado a facilitar as coisas, para o Evangelho não parecer tão pesado. Tu sabes como às vezes, Senhor, eu sou tentado a trazer mensagens mais leves para evitar a crítica. Mas o Espírito Santo nesta noite nos incomoda para uma vida efetiva de comunhão e santidade. Ai este mancho plata caie suriamai begosi adaga. Nós abençoamos esta geração, Senhor. Nós abençoamos o casamento desta geração. Não haverá entre eles, ó Senhor querido, históricos de drogas, de pedofilia, de destruição dos seus lares. Não haverá entre eles. Todo pacto que tenha sido estabelecido pelas gerações anteriores, naquilo que nós, geração anterior, pecamos, naquilo que nós deixamos legalidade e que eles sofreriam o dano, nós estamos renunciando agora, Senhor, pedindo perdão e declarando que os nossos filhos serão melhores do que nós, declarando que os nossos filhos estão debaixo de uma bênção especial. Jeová, tem mãe aqui, tem pai aqui, que os filhos não estão na tua presença. Tem pais aqui que os filhos estão no mundo. Tem casos até que os filhos estão nas drogas. Eu quero agora, como igreja, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, te pedir, onde eles estiverem agora, no Brasil ou fora, serão tocados pela tua presença de alguma maneira. Eu quero profetizar que esta é uma noite de milagres na vida dos nossos filhos. Esta é uma noite de milagres na vida dos nossos filhos. Eu vou repetir: esta é uma noite de milagres na vida dos nossos filhos, os que estão aqui e os que não estão aqui, porque a maldição está quebrada.